Olá pessoal, vamos iniciar a aula com as funções lógicas. E aí dentro das funções lógicas nós temos uma das funções mais importantes aí, que é a função se ou função c, tá? Vamos lá. Estou aqui com o Excel Works 2016 aberta na guia 3.8.5. Vamos iniciar aqui exercício 1 com a função se. Então nós temos aqui uma tabela com vários clientes, o valor bruto aí da compra feita por cada cliente e a forma de pagamento que esse cliente escolheu. E aí, seguindo aqui o enunciado, nós temos que dar um desconto para cada cliente, sendo que o desconto é de 5% para pagamento à vista e de 2% para pagamento a prazo. Então eu preciso incluir esse desconto aqui, sendo que esse desconto aqui ocorre em função da forma de pagamento escolhida. Então vamos lá. E a função se é uma das funções mais importantes, que eu já falei isso, do Excel, e é importante que você saiba a sintaxe da função completa, tá? Então, a função se, eu não vou utilizar, não vou fazer pelo caminho das fórmulas, funções lógicas, função se. Não, eu vou digitar mesmo a sintaxe, tente fazer o mesmo, que é super importante que você saiba a função se, a sintaxe dela completa. Então eu vou colocar aqui se, abre parêntese, e aí aparece o caminho da sintaxe dela. Observe que a sintaxe dela tem 3 elementos, isso é super importante. Faz um teste lógico, ponto e vírgula, depois vem um valor se verdadeiro, ponto e vírgula, depois vem um valor se falso. Eu vou dar um ESC aqui para explicar isso. É como se fosse uma decisão, onde eu tenho no fluxograma, aqui dentro do losango eu tenho a pergunta. E aí, a compra é à vista? Se sim, ou seja, se isso for verdadeiro, o que vai acontecer? Nós vamos aplicar o desconto de 5% vezes o valor da compra. Se isso for não, ou seja, for falso, então o desconto vai ser de 2%. Então observe que o resultado da função depende do teste lógico. Ou seja, ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele faz uma parte, ou ele faz outra. Então nós temos na sintaxe, olha como era a sintaxe, era se, abre, depois vem o teste, ponto e vírgula, o valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. A depender do resultado do teste, vem para cá, ou então vai para cá, ele não faz os dois. E isso é super importante para a gente entender a lógica. Se você está na dúvida no primeiro se que você está fazendo, faz esse rabisco, faz um fluxograma, usa um losango, coloca a pergunta, vai para o sim ou verdadeiro, vai para o não ou falso. Depois você montou isso no papel, você vai para o Excel e digita, tá? Então eu vou apagar aqui a minha tela. Só um minutinho que eu vou apagar aqui rapidinho para a gente, não apagou tudo, continuar aqui. Olha lá. Então, igual, se, abre parêntese, aí o teste. Eu posso perguntar se é à vista ou posso perguntar se é a prazo. O que vai mudar é quem é o verdadeiro, quem é o falso, tá? Então, eu vou perguntar. A célula D12, ela é à vista, ou seja, D12 é igual à vista. A vista é um texto, então eu tenho que colocar entre aspas. Volto aqui o meu. A vista, fecho aspas, ponto e vírgula. Então, olha o teste lógico aí. D12 igual, aspas, à vista. Esse é um teste lógico. Ele pode dizer que é verdadeiro, pode dizer que é falso. Se for verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 5%, o ideal é que eu tivesse esse 5% em outra célula, tá? Vamos fazer aqui, mas vocês sabem que o ideal não é isso. 5% vezes o valor da compra. No caso, C12. Ponto e vírgula. Se fosse falso, 2% vezes o valor da compra. C12 de novo. Fecho parêntese e dou Enter. Então, no caso aí, ele calculou 5% em cima de 120, que é exatamente R$6. Então, depois basta arrastar para baixo. E calcular o valor da compra, o valor líquido, é o valor bruto menos o desconto. Isso aí é cálculo simples. Eu vou fazer rapidinho aqui
para a gente pegar... Opa, não pegou aqui o último. Para a gente pegar o segundo exercício. Vamos lá, vamos melhorar um pouquinho. Digamos que eu tenho aqui uma série de lotes de produção, tá, de bebidas. E esses lotes, eles são testados, né, numa amostragem, por duas pessoas, dois funcionários, o Juca e o Jorge. E eles dão notas para o teste que eles fazem nas bebidas. O que acontece? Se a média de Juca e Jorge não atingir 7, esse lote ele vai ser reprovado. Se for igual ou superior a 7, então o lote passa a ser, recebe o selo, passa a ser aprovado. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos calcular uma média aqui de Juca e Jorge. Então, aula de funções estatísticas, lembrando, função média. Então, digito média. A média é de Juca e Jorge, então é de C25 com D25. Fecho parêntese, Enter. E depois arrasto para baixo. Agora entra o se. Como é que vai ser o se? Se a média, que é a célula E25, for maior ou igual. Eu posso testar maior ou igual ou posso testar menor, não tem problema. O que muda é a ordem do verdadeiro e do falso. Se for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, o que eu faço? O lote é aprovado. Então, coloco entre aspas, aprovado. Ops, aprovado. Ponto e vírgula, se não for, quer dizer, se não for maior ou igual a 7, obviamente que ele é menor do que 7. Então, não preciso fazer um novo teste para ver que é menor do que 7, porque eu já sei, pelo teste anterior, que ele foi maior, que ele não foi maior ou igual a 7. Então, obviamente, é menor. Então, entre aspas, reprovado. Fecho parênteses, Enter. E aí eu tenho o cálculo automático aqui dos lotes. Reprovado, aprovado, aprovado, reprovado e aprovado. Então, todos que são maiores aqui ou iguais a 7, aprovado, o que for menor, aprovado. Aí vamos melhorar um pouquinho mais. Exercício 3. Eu tenho a mesma questão, só que agora o critério da empresa mudou. Se for maior ou igual a 7, continua sendo aprovado. Mas se for menor do que 7, eu tenho que verificar ainda se ele é ou não maior do que 5. Por quê? Porque entre 5 e 7, o lote vai para reprocessamento. Mas se for abaixo de 5, aí o lote é diretamente reprovado. Então eu tenho agora 3 decisões. Dessas 3 decisões, eu só vou ficar com uma. Então eu vou desenhar aqui como é que ficaria. Eu posso pensar em como seria isso num fluxograma, né? Então, posso escolher começar por 7, posso escolher começar por 5. O que eu devo evitar é começar pelo meio. Então, por exemplo, se eu começo fazendo um teste de maior ou igual que, eu vou seguir essa lógica toda. Se eu começo fazendo um teste de menor que, eu também vou, menor ou igual, eu vou seguir também no menor o tempo todo. O que eu devo evitar é, no meio do se, perguntar se é entre tanto e tanto. Isso aí a gente corre um sério risco de errar na sintaxe. Assim, é possível sim, mas a gente corre um risco de errar na sintaxe na hora de montar a função. Então eu vou perguntar aqui, a média é maior ou igual a 7? Se isso for verdadeiro, então o lote já é aprovado. Se isso for falso, o que acontece? Eu preciso verificar, porque se isso for falso, ele é menor do que 7. Mas ele é menor do que 7 quanto? É menor do que 7 tipo 6 ou é menor do que 7 tipo 2? Eu preciso verificar o quanto que ele é em relação ao 5. Aí aqui eu vou ter que ter uma nova decisão. A média é maior ou igual a 5? Porque se isso for verdadeiro, se a média for maior ou igual a 5, significa que ela é menor do que 7 e maior ou igual a 5. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui para reprocessamento. Se isso for falso, nesse caso é menor do que 5, então o lote vai ser reprovado. Então, observe, eu tenho aqui uma decisão, aqui outra decisão, aqui outra decisão. E eu tenho um teste lógico aqui e um teste lógico aqui. Então, sempre que eu tiver duas opções de resposta, eu preciso de um se.
Se eu tenho 3 opções de resposta, como é o caso, eu preciso de 2 Cs. Se eu tiver 4 opções de resposta, eu vou precisar de 3 Cs e assim sucessivamente. Nesse caso, nós vamos precisar de 2 Cs. Isso é o que nós chamamos de Si aninhado, ou seja, Si dentro do Si. Então, eu vou colocar aqui a média primeiro. Média entre Juca e Jorge. C41, D41, exatamente igual como estava no outro. E aí eu venho para o conceito. É aqui no conceito que a gente entra com o Si. Se o teste lógico, que é a média, se média for maior ou igual, observe que eu comecei com maior ou igual no primeiro, fiquei com maior ou igual no segundo. For maior ou igual a 7, então o que acontece? O lote é aprovado. Ponto e vírgula. Aonde tem o valor se falso da sintaxe, é exatamente onde a gente vai emendar o segundo se. Se a média, no caso a média aqui é o E41, eu vou clicar aqui e puxar para o lado com a setinha do teclado. Se E41 for maior ou igual a 5, ponto e vírgula, aí eu venho com o reprocessamento. Se não, ele vai direto para o falso, ele vai ser menor do que 5, eu já sei que ele é reprovado. Fecho parêntese de um, fecho parêntese do outro. Fica até fácil de fazer essa quantidade, esse controle de quantidade de parênteses, porque o Excel vai mudando as cores aí dos parênteses. Então observem que o desenho feito aqui está batendo exatamente com a sintaxe escrita. Então tem o primeiro teste lógico com o primeiro verdadeiro. Na parte falsa, eu incluo o segundo teste lógico e aí eu tenho um novo verdadeiro e um novo falso. Dou Enter e aí arrasto para baixo. Agora eu tenho um reprocessamento, aqui ficou 5,5. 9 aprovado, 8,5 aprovado, 3 diretamente reprovado e o 9,5 com o aprovado também. Então, pessoal, aí foram os primeiros usos da função se. Nós voltamos aí na próxima aula com o uso do se junto com outras duas funções lógicas, que são as funções e a função ou, e também alguns outros casos específicos aí de uso do se com um nível de complexidade aí um pouquinho maior. Então, nos vemos na próxima aula.